Nós estamos com a presença aqui da Márcia Fernandes, sensitiva, que nós vamos falar de psicografia. E essa história de hoje realmente é muito emocionante. Envolvente. Nós estamos aqui com uma mãe que está linda, que é alto astral. Feliz e com o coração tranquilo, né, Deise? Seja bem-vinda. Incrível essa história. Né? Eu estava lendo as cartas do Rafael, que a produção tinha passado pra gente. E você vai entender um pouquinho melhor a história da Deise, porque a Deise é um exemplo do que é o perdão. E numa situação como a que ela passou, é muito difícil qualquer pessoa perdoar, porque perder um filho já não é fácil, ainda mais assassinado de uma maneira brutal como ele foi assassinado, trabalhando. Você vai conhecer um pouquinho essa história e você vai ver só a dificuldade que é para a pessoa continuar convivendo com isso. Precisa ter muita fé, né, Deise? Precisa ter muita fé, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Porque seguindo assim, a gente abranda o coração, diminui a violência, né? Que hoje em dia está muito falada, né? Então há que se propagar mais o amor, mais a caridade. É verdade. Sabe o que eu queria, Deise, que você falasse um pouquinho, daqui a pouco você vai contar um pouquinho a história do Rafael, para quem está em casa entender melhor. Mas você vai acompanhar essa reportagem agora para você saber um pouco mais da psicografia e o que ela pode influenciar até para melhorar a vida das pessoas, no dia a dia, liberando o todos perdão. nós. Exatamente. Daqui a pouco a gente volta com a Deise e com a Márcia Fernandes. Há quem se arrepie ao imaginar a comunicação com os mortos. Já outros desejam receber uma mensagem do parente desencarnado. Espiritualistas afirmam que sim, é possível ter notícias dos falecidos. As cartas psicografadas têm servido de elo entre os desencarnados e seus familiares ainda vivos. A psicografia para os espíritas é uma expressão mediúnica em que mensagens são ditadas ou inspiradas por espíritos. Mas a psicografia não se limita a mensagens dirigidas a pessoas próximas. Podemos encontrar cartas direcionadas a um grande número de pessoas, como livros ditados por espíritos com o intuito de informar acerca da vida após a morte. Chico Xavier foi um dos mais ilustres médiuns. Além do atendimento ao público, onde reproduziu mais de 10 mil mensagens, Chico Xavier também publicou, ao todo, 412 livros. Cartas psicografadas já foram usadas para inocentar réus acusados de graves crimes, como o homicídio. Em Goiânia, 2 casos foram influenciados pelos mortos. Um deles retratado no filme Chico Xavier. Você acha que se a gente perdoar o seu filho, ele vai se livrar da cadeia, é isso? Eu não acredito no senhor, isso aqui é uma farsa. A comerciante Deise Laurino recebeu 2 meses após o assassinato de seu filho uma carta psicografada. Nela, o filho Rafael pede para que ela perdoe o homem que tirou sua vida. Deise ficou assustada, mas percebendo a autenticidade da carta do filho, conseguiu perdoar o assassino e hoje ajuda a família do homem que atirou num rapaz de 26 anos. Márcia, mas até esse processo também é difícil, né? Até para Deise chegar lá e acreditar que realmente é o Rafael e acreditar nessa possibilidade de perdão, também é todo um processo que a pessoa vai se preparando, né, Márcia? A própria Deise passou por várias vertentes, né, Deise? É verdade, mas várias religiões, né? Eu conheci várias religiões e sempre cheguei a essa conclusão que eu disse agora. E como disse o Chico, o telefone toca de lá para cá. Você tem razão. O telefone toca de lá para cá? Porque assim, não adianta, a comunicação extrafísica não é uma brincadeira. É verdade. Todos nós temos não é rodar mediunidade. garrafa, Imagina, né? Aquela história de brincadeira de perigosíssima, né? Aquilo é uma obsessão. Aquilo não pode brincar com copo de jeito nenhum. Mas assim, quando eu trabalho, ela me conhecia já, da rádio, achei tão bonitinho. Mas assim, ela escuta a rádio, uma rádio mundial, que é uma rádio esotérica. Então é uma mulher que já se prepara. Então é assim, para eu conversar com o Rafael, eu estou até me propondo que eu vou fazer uma psicografia, como ele já falou, eu vou fazer dia 29 agora e dia 14. Então eu falei, já não tem vaga dia 14, mas ela vai para sentar. Então a gente senta, já está tudo preparado, o local é preparado, não pode ser dentro de casa, com todo respeito. Se o Rafael
como ele veio aí, ele provou que era ele para a mãe dele. Como? Provou. Isso que eu queria saber através da carta. Como que foi? Conta pra Na gente, verdade, Deise. logo que aconteceu o assassinato, eu tive vontade de vender o meu comércio, de ir embora, né? E somente eu e meu filho mais velho, Edgar, é que sabíamos disso, né? Ele mesmo dizia, mãe, não adianta, a dor vai te acompanhar para onde você for. E eu entrei em depressão profunda. Na época, minha nora estava grávida de 7 meses. Aquela esposa ansiedade. do Rafael? Esposa do Edgar, o mais velho, mais né? velho. Então havia uma ansiedade do nascimento do bebê, a perda do Rafael, que era o meu caçula, né? E, então eu perdi, assim, vontade de viver, entrei numa depressão. A Márcia me ajudou muito pelo rádio. Me dava, assim, mensagens sem saber, porque ela fala da matéria que ela tem que falar, mas as mensagens pareciam que eram dirigidas para mim, sabe? Ô, Deise, eu tenho aqui a carta. E, na verdade, na carta, um trecho, ele diz assim, mãe, você foi guerreira, chegou até onde chegou, não venda a padaria. Ele diz assim, ó, se está pensando em vender a padaria, tire da cabeça. Isso. Pois é de onde você trabalha e é sua vida. Você adora o que faz e não é vendendo a padaria que vai fazer eu voltar. Isso. E outros detalhes, como ele dizia assim... que as palavras pessoais, né? As palavras mais íntimas, como mãe, eu te amo, você é uma guerreira. E ninguém sabia desse termo. Muito pessoal, né? Muito pessoal dele. A própria assinatura no final da carta é muito semelhante à dele. E foi de uma forma assim, olha, a Márcia me ajudava durante que eu ouvia a programação dela, mas às 3 horas da manhã, os meus cachorros, que o Rafael deixou 2 cachorros para mim como herança, para me cuidar, eu adoro animais, né? Ai, que lindo. Então, os cachorros, 3 horas da manhã, latiam muito, choravam muito. E no celular eu tenho uma gravação da voz do Rafael. Então eu punha a voz do Rafael, acalmava os cachorros, sabe? Eles ficavam calmos. E foi assim durante 60 dias. E um dia, no meu comércio, entrou uma senhora de cabelo branquinho, cheirosa, bonita, e perguntou para as minhas balconistas, vocês conhecem algum parente do rapaz que faleceu? As minhas balconistas disseram, a mãe dele está ali. Aí foi quando ela me entregou a carta psicografada. Quem era essa senhora? Ela se chama Cida, eu sei que ela se chama Cida. Ela não é nenhum centro espírita, eu não conheço nada nessa cidade onde eu estou, lá em Indaiatuba, né? Mas aí ela me entregou a carta. Quando ela já disse que 3 horas da manhã alguém bateu no ombro dela, ela perguntou para o esposo, você que me acordou? Ela disse não. Então, quando ela me contou que às 3 horas da manhã o Rafael acordou ela, aquilo eu já liguei com os cachorros. Perfeito. Eu falei, puxa vida, então já tem aí alguma indicação de que é meu filho mesmo. 3 E aí, horas da quando manhã, eu abri ela a sagrada. carta, ela mesma disse que ela não conseguia ler. Que tá uma letra que ela não tinha como ler. Aí ela falou assim, quando você lê, você vai sentir algo dele. E eu senti o cheiro dele, o perfume dele, sabe? Que conexão. E fui entrando, e lendo e conseguindo ler, decifrar as letrinhas. E né? o teu coração foi ficando mais leve. Me tirou totalmente Daquela pressão. depressão, daquela tristeza, daquela angústia. Principalmente onde tem um trecho onde ele pede para que eu perdoasse Então, o isso assassino. que eu queria falar com Pode você. ler. Qual é esse trecho? Pode Keila ler Lima? esse trecho. Esse trecho está já no final da carta. Então você já tinha visto Que era todas verídica. as semelhanças, né? às 3 da manhã, entre né? aquilo que ele te falava, as coisas que vocês falavam um para o outro. Daí ele escreveu, perdoe e reze para ele. É difícil, mas Deus sofreu tanto e perdoou. Quem somos nós para não perdoar um ser tão inferior? Ele precisa mais de oração do que eu, pois eu estou procurando a ajuda de Deus e meus irmãos. Quando ele ele fez esse pedido de perdão, mesmo vendo que poderia mesmo ser ele, que era ele que estava falando com você, não foi difícil, Deise? Porque vamos combinar que é difícil num caso como esse, hein? Porque foi um ato violento, né? Lógico, foi muito difícil sim. Mas essa parte da justiça eu entreguei para os homens, né? Fazerem a justiça deles, né? E eu, tão contente de receber um recado do meu filho, era uma
esperança, uma fagulha, sabe? Encheu meu coração de conforto, amor, né? um conforto. Perdão. E receber do outro lado, né? Uma conexão como essa. Então, na hora, a alegria, a emoção foi tamanha que o perdão saiu espontaneamente. Saiu espontaneamente de mim, sabe? Márcia Fernandes, isso tudo que acontece com a Deise é usual nos seus encontros? Essa beleza dessa conexão que aconteceu? Você vê, é o caso agora de televisão, ela e o Ivisota são iguaizinhos os casos de perdão. Os pais perdoaram por conta de ter psicografia. É usual, sim. De cada 100 pessoas que sentam conosco, vamos imaginar, Dia dos Pais, né? Sei lá, os pais mortos, eles vêm. Cada 100 pessoas, enfim, desencarnadas, a gente consegue uma conexão de umas 10 apenas. Também não é, como ela disse, o telefone toca de lá para cá. E é um trabalho sério, sabe? Você fazer uma coisa, qualquer coisinha, que não mostre, como eu disse aqui, a moça é reitora da USP, ela se chama Terezinha, ela perdeu, nossa, lembra você, ela perdeu o único filho, também com tiro. Ele veio, ele falou, te achei pelo chat. Mas ele se matou, não foi? Não, um homem pegou e deu 3 tiros no menino, o único filho. Então, o que aconteceu? Ele mandou uma amiga dele numa palestra nossa, vá buscar sua mãe. Eu lá estou sabendo, eu dei o recado que o menino deu. Quando ele chegou, a mãe veio, ele disse assim, a mãe e o pai. Meu pai pode infartar, aí ele foi falando as coisas. E eu tinha meus 8 bonés, no Ranger, ele deu o nome dos bonés. Então, é mais ou menos o que ela está dizendo. As crianças do lado de lá continuam. Sim. As crianças, os seres humanos. Só que o teu menino, ele tem uma carta aqui, que ele escreveu um pouco antes de morrer, praticamente falando de amor e de ir embora. Falando de sentimentos, né? Alegria, felicidade, de amor, de paixão. Punho dele. Do punho dele. Quer dizer, é uma alma velha. Se ele escutava Gaspareto aqui na Rede TV. Escutava Gaspareto. É como se ele, alguns programas ele gravou no celular dele. E a mensagem que foi dada parece que preparava a alma dele para que ele desse mais atenção para ele mesmo, para que ele ficasse bem com ele. Para essa passagem. Porque ele seria eternamente o companheiro dele, sabe? E ele vem aí, sabe, ele fala em saudade nessa carta, então é assim, é uma alma preparada, ela sabe, encontrei com ela a primeira vez aqui, ela sabe o quanto ela sofreu e assim, ela não está ela não está mentindo para ela. Não tem o importante nessas comunicações, que elas sejam 2 linhas apenas, como a gente faz, pouca coisa, sintético, que a pessoa explique, olha, mamãe, eu fazia isto, mamãe, a padaria não venda. Como é que a mulher sabe que é uma padaria? E ela escreve um negócio daquele e daquela forma. Então, eu questiono muito isso, eu questiono esse tipo de trabalho, eu gosto de fazer esse trabalho, não sou apenas uma paranormal. As antenas, você vê, 3 da manhã, é hora de Jesus. Para nós, você que quer um milagre, que está nos ouvindo aqui, 3 da manhã, você quer ser perdoado, você tem mágoas. Olha, eu não sabia. É a hora da misericórdia, exatamente às 3 da manhã. Quando a gente tem aquela mágoa, sabe? E não consegue conversar nem com a pessoa. Aí teu menino me vem às 3 da manhã e os cachorros ficam felizes, e aí a moça lá recebe a comunicação astral.